Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Continuamos aqui com o nosso programa Cordão de Três Dobras, né? Esse tema aí é extraído da Bíblia, tá? Cordão de Três Dobras. No hebraico, o tikvá, esse nome, tikvá, ele quer dizer lançar a corda, né? Estender a corda para salvar alguém. É o mesmo sentido de esperança para o nosso português. Então, tá aí, esse cordão de três dobras é lançar a corda para alguém. Lançar a esperança. A corda aí é a esperança. A esperança nossa, central do cristianismo, é Jesus Cristo. Não é mais do que o cristianismo, a esperança do cotidiano, do coração, é Jesus. A corda é para quê? Para cuidar, né? Você joga a corda, alguém está no perigo, alguém precisa de uma corda, você segura a pessoa ali com aquela corda. Vamos dizer que a pessoa está se afogando. E aquela corda é para salvar a pessoa, para cuidar da vida da pessoa. Então, o sentido do cordão de três dobras, né? Esse é o sentido da esperança, né? Desse hebraico aí, tikvá, né? Lançar a corda. Amém? Nós vamos orar, né? Vamos orar, nós temos uma convidada aqui, uma bênção de Deus, duas convidadas, né? E nós vamos orar, vamos ler a palavra, e nós temos um tema hoje muito interessante, né? O cuidado com o outro. É o nosso tema, né? Cuidado com o outro. Interessante aqui, antes de orar, me vem agora aqui, que Jesus deixou assim, bem claro que eu amar quem eu gosto, quem eu vejo, quem está ali, a minha mamãe e meu papai, quem me trata bem, é uma coisa, né? E amar, né? E amar aquele que você lhe persegue, né? Que lhe persegue mesmo, não é porque falou uma palavrinha e a gente é imaturo, não. Não, aquele que persegue mesmo. Verdade. Tá bom? Então, nós temos um texto hoje, vai falar, né? Vai trazer um pouco desse sentido. E eu quero que você participe. Você participe conosco. Você tem aí o endereço da Convert, www.converttv.com.br, com 2 T's, o Convert. Você tem no YouTube Convert TV, tá? Você vai lá, se inscreve no canal, né? Você, enfim, participa, escreve, faz pedido de oração. E temos no Instagram, @ConvertTV. Você tem o nosso programa Cordão de Três Dobras e tem muitos outros. Você tem outros programações, né? Como você tem aquele programa, eu gosto até, assim, União Condominial, né, pastor? Eu gosto desse programa. De vez em quando eu assisto. Eu acho assim simples, mas eles trazem coisas assim que não é só para condomínio, serve para o dia a dia, né? E de uns programas para cá, eles têm acertado mesmo. Eu acompanho mesmo. E tem o programa de Jane Leite, né? De Jane Leite, já tem um tempo. De corpo e alma. Tem o programa de Sueli, Conectando Vidas. É uma programação variada. Você tem, toda segunda-feira, com o pastor Jorge, palavras de bênção. Né? Brevemente aí você vai ter um enriquecimento. Já tiveram alguns programas. Longe da cruz, não há salvação. Olha o nome. Longe da cruz, não há salvação. O nome já diz tudo. Né? Você tem aí o Camburão, você tem outros programas. O Camburão? O Camburão. É muito Fala, glória. Programa policial. Programa policial. Tá? Tem outras programações, né? E essa TV, ela tem qualidade e ela preza pela qualidade, pelo respeito. Amém? Nós vamos orar e vamos ler a palavra e vamos entrar aqui em diálogo com a nossa convidada, uma mulher de Deus, né? Temos duas convidadas, uma está ali nos bastidores, a Levita, né? Eu erro o nome dela, é Rayara, né? Alagoana, né?
Alagoana, de que lugar? Alagoana. Ela é de Cururipe. Cururipe. É. Né? E temos aqui a pastora Glória a Deus. Eliane. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te exaltamos, pedimos perdão por cada pecado, desejo, pensamento, aquilo que falamos, que pensamos que não agradou ao Senhor. Pai, eu entrego a tua serva em tuas mãos, as duas servas, entrego o pastor Jorge, diretor dessa TV. Te louvo também pela esposa dele, filhos. Abençoamos esse lugar, abençoamos aquele que acompanha, que nos escuta, que está conosco. E que o Senhor faça propagar a voz, não a nossa, mas através da nossa voz desse lugar, que é a voz do teu Espírito. E nos ensine, Pai, a cuidar de nós mesmos, a fim de que possamos cuidar do outro. Porque o outro, no fundo, ele ou os outros, somos nós mesmos. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, amém, Jesus. Né, nós temos aqui conosco, no programa passado nós estávamos Glória a Deus. com a nossa pastora Eliana. Agora acertei, Eliana. Eliana. Né? E Deus nos honra de novo, né? Deus é maravilhoso com a sua Glória presença. a Deus. Né? A pastora é da igreja em Capela, igreja... Casa de oração dos herdeiros de Deus. Casa de oração, herdeiros de Deus. Glória a Deus. Né? Isso. Já tem um tempo na presença de Deus, já está, né, assumindo responsabilidades no reino. E essa igreja aqui, a pastora faz parte. Eliana, essa igreja fica na cidade aqui no estado de Sergipe, uma cidade aqui nossa, do interior, chamada Capela, tá? Glória a Deus. Então essa cidade, uma cidade já tradicional, no sentido histórico aqui do nosso estado, e ela vem desenvolvendo um trabalho de Deus lá. Glória a Deus. Como na semana passada, né? A cruzada. Ou pode ser o impacto, né? O cruzada evangelística. Né? O evangelismo, né? Evangelismo mais pessoal, mais próximo. Hoje você tem as redes sociais para evangelizar, mas o evangelismo com calor é outra coisa, né? Tocando na mão, falando de perto, né? Verdade. Visitando a porta da casa da pessoa, é outro tipo de evangelismo, né? Verdade. As pessoas, o povo precisa desse calor, nós precisamos. Ninguém vive sem esse calor, né, do ser humano, enfim. No nosso tema de hoje, né, o cuidado com o outro. Você vê aí que escutou que nós falávamos que amar quem lhe odeia é uma coisa, né? E amar quem lhe ama é outra coisa. É verdade. Né? E assim, como a nossa fonte é Deus, é o Espírito Santo, e a palavra, nós vamos, né, ler uma palavra aqui, e no decorrer, já avisando, né, vamos desenvolver esse texto, mas no decorrer nós vamos explorar a presença de Deus através da nossa pastora Eliana. Amém? Amém. Mandando um abraço lá para o esposo dela e os filhos, né? Amém. Um abraço. Amém? Amém. Vamos ler aqui, Lucas 10, 25. Diz assim: eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, já chamou Jesus de mestre, né? Não sei se por vontade própria, né? Mas chamou. Então, demonstrava aí, em certo sentido, pode ser, já de início aí, um inimigo do próprio Jesus. Que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que é que está escrito na lei? Como você interpreta? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste isso corretamente. Faze isto e você vai viver bem. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo?
Jesus prosseguiu dizendo, certo homem, aí Jesus conta uma história, né? Descia de Jerusalém para Jericó e veio, né? Jerusalém e Jericó, 2 cidades, veio aí num caminho e chegou a cair nas mãos de delinquentes, né? Salteadores, malvados, né? Marginais, os quais depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, deixaram ele lá e se retiraram, ele quase semi-morto, quase morto, né? Casualmente, versículo 31, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Sacerdote, né? Da religião judaica. Semelhantemente, um levita, versículo 32, descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Versículo 33. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele, né, daquele que estava lá no chão, caído, ferido. Versículo 34, e chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Ou seja, vamos dizer assim, que levou, né, para um hotel ou uma pousada, né? No dia seguinte tirou 2 denários ou dinheiro e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem. Pastor, é muito forte. É forte demais. Versículo 35. Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu pago, eu vou indenizar. 36. Aí já vem a pergunta de Jesus. Qual destes 3 homens parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos delinquentes, dos salteadores, dos marginais, dos malfeitores, dos salteadores? Versículo 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e procede de igual modo. Oh, glória. Aleluia. Amados, é uma palavra tremenda, né? Uma palavra forte. Nós temos essa tradição, às vezes, no meio evangélico, quando uma palavra assim, que a gente gosta, que está falando conosco, a gente diz, olha que palavra tremenda. É verdade. Que manto, né? Que palavra. Que forte. É forte, é verdade, né? Nós temos É sim. essas palavras costumeiras no nosso meio, né? Mas, no nosso tema, o cuidado, né, com o próximo, nós temos aí um mapa, né? Um diagnóstico. Verdade. Nós temos aí um raio-x de Jesus, do próprio Jesus. Ele é confrontado como mestre e ele traz todo vamos dizer assim, uma receita, né? Embutida através da palavra, né? Do discurso. Esse discurso aqui é contando uma história, né? Vou contar uma história para vocês. A partir dessa história, ele explora o veredito, que aqueles homens, ou que aquele homem da lei, né, queria. E aí ele diz, qual é o próximo? Quem foi de fato próximo aí, né? Quem é que está com a razão? Quem é que de fato cuidou do homem desses aí? Né? Aí Jesus disse, vá. Eles responderam, deram a sentença. Foi quem mais teve misericórdia. E Jesus aí diz, vai e procede de igual modo. Jesus soube trabalhar, né? Soube, né, conquistar o domínio da situação, né? Verdade. Através não só da sabedoria celestial, mas de ouvir. Você vê que uma coisa interessante nesse cuidado para com o próximo, você tem que ouvir. Jesus ouviu mesmo aquele... Porque no fundo, quem era o doente? Era isso que Jesus estava querendo falar.
Quem era o doente? Era o que passou, os dois que passou distante. O doente não era o samaritano, o cara que estava no chão, melhor dizer. E nem era o samaritano. O doente era o sacerdote e o levita. Esses que eram o doente. E Jesus estava chamando, alertando para o doente, né? Verdade. A condição do doente. O doente não era aquele doente que estava no chão, né? Na história. O doente, na verdade, era aquele homem da lei. Eram os religiosos. Verdade, né? Pastor. E até nos chama a atenção, isso que o senhor acabou de falar, para nós nos examinar. Porque às vezes eu posso olhar para alguém e julgar a pessoa como doente, sendo que está dentro de mim a enfermidade. Né? Como o senhor acabou de falar aí. É um alerta também para nós como cristãos. Vamos nos examinar. Porque às vezes nós só apontamos para alguém, olhamos alguém e dizemos, está enfermo. E às vezes a minha alma precisa de cura. Né? Eu estava ali em uma reunião de pastores, e nós estávamos algumas questões, né, da reunião dos pastores batistas aqui do estado de Sergipe, e a gente, né, vários assuntos. E chegou em um assunto que era assim: como é que nós vamos, não é qualquer pessoa que vamos dizer, esse é pastor. Sim. Não é qualquer pessoa, né? Que é um bispo, enfim. Não. Não é, vamos derramar o óleo, vamos... Não. Existe todo um critério. O primeiro critério vem do céu. Exato. Né? E depois a palavra justifica, e essa palavra que justifica, ela chama pessoas para confirmar o seu ministério. Exato. Você não pode se autoconfirmar, né? Com certeza. Quem confirma é Deus, o homem das mãos furadas que ele chama, e um grupo tem que enxergar na pessoa já o pastor. Esse grupo pode ser a sua igreja local. Isso. Esse grupo pode ser a sua convenção. Né? Esse grupo pode ser a sua cidade, os pastores da sua cidade. É isso que eu falei recentemente, eu acredito que até na rede social, que às vezes eu digo assim, eu sou uma escolhida por Deus para determinada área, mas quem olha para mim não me vê dessa maneira. Será se realmente eu sou? Porque quando realmente Deus chama, o Senhor acabou de falar sobre essa confirmação, outras pessoas vão começar a me ver como tal. Não é somente eu dizer que Deus fez. As pessoas que estão do meu lado vão começar a ver mudança em mim. E vai começar a enxergar aquilo que o Senhor quer que as pessoas enxerguem. E nesse nosso tema, né? Isso. Esse programa Cordão de Três Dobras, que é o cuidado com o outro, e nessa leitura muito expressiva, né, de Jesus. Glória a Deus. Nós podemos tirar muita coisa disso, né? Sim. Mas eu sou fã do cotidiano, né? Eu ainda penso assim, eu queria ser um especialista de entender o cotidiano, especialmente o cotidiano de Jesus. Porque todos os fenômenos do mundo, ele acontecem no cotidiano. Sim. Então você tem 4 filhos, os fenômenos que acontecem, que se relacionam aos seus filhos, como comer, tomar banho, está em todo lugar da Terra, em todas as línguas, em todos os países. Né? Verdade. Então você vai, esse fenômeno de cuidar, né? De dar banho, ele não sabe tomar banho ainda sozinho. A mamãe vai lá dar o banho nela ou nele, né? Sim. Entende? Esse cuidado. Verdade. Que você, quando chega lá no ministério, ou com as coisas de Deus, as coisas do amor espiritual, você já tem um olhar diferenciado, né? Poxa, eu tenho meu filho. Como eu cuido do meu filho? Com Isso. misericórdia. Verdade. Não é? Então, a igreja, você vai cuidar ou das vidas, Sim. com misericórdia. Exato. Então, esse texto, né? Parece que o levita e o sacerdote não lembrou que, vamos dizer assim, que tinha filhos, né? Verdade. Né? É interessante, é um texto rico demais, esse texto que o Senhor acabou, que Deus colocou no seu coração, porque nada é por acaso, né? É um texto realmente que fala conosco, desde o momento que o Senhor nos apresentou esse texto aqui, que eu me alegrei muito mesmo no Senhor, graças a Deus. Né? E quando o Senhor citou aquele versículo onde, louvado seja o nome de Jesus,
aquele samaritano, ele coloca o rapaz na hospedaria e paga, né, a estadia dele ali e diz assim, olha, se ele gastar mais, for necessário, não se preocupa, porque quando eu voltar, o senhor falou até, indenizo, eu pago, ou seja, invista caro, que faça o que for preciso, não se preocupe com o custo, com o tempo, quando eu voltar eu retribuo. Quando eu voltar, eu vou arcar com tudo. Ou seja, essa pessoa está aos seus cuidados, mas a responsabilidade é minha. Né? Eu vejo isso na igreja. Louvado seja Deus, na igreja, no nosso lar, onde Jesus nos coloca. Ou seja, estamos ali exercendo uma função, mas não podemos perder a visão de que eu estou ali debaixo da autoridade do Senhor. E que quando Ele voltar, na verdade, ele está assistindo tudo. E quando ele voltar, ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. Nós não podemos, de maneira nenhuma, pastor, tratar como se fosse meu. Tem muita gente por aí tratando a igreja de Deus como se fosse o dono da igreja. Tem muita gente por aí achando que eu posso tocar porque é meu. Não, de maneira nenhuma. O Senhor diz assim, olha, não mede esforço, não se preocupe com questão financeira, cuide, dê o seu melhor. Faz o negócio andar, porque quando eu voltar eu vou retribuir, eu vou pagar, eu vou indenizar. Então, trazendo para essa da igreja é isso. Eu não devo colocar limite em expressar amor, em expressar o cuidado com as minhas ovelhas. Não apenas com as minhas ovelhas, porque muita gente tem esse cuidado apenas com as ovelhas que estão no ambiente de igreja. Não, porque todos são ovelhas do Pai. Ele chamou de ovelhas perdidas. E eu tenho que amar da mesma maneira e atrair para o centro da vontade de Deus aquela pessoa. Não apenas uma preocupação com os que estão aqui na igreja. Aqui, aqueles que já estão aqui, que estão em processo de limpeza, de libertação, uma bênção, não, mas as perdidas também são do Pai. Também precisa de cuidado. Eu preciso também demonstrar amor e afeto com elas e por elas até a vinda de Cristo. Porque eu vejo também nesse versículo que o Senhor citou, Jesus falando sobre o retorno. Que retorno é esse? Que retorno é esse que o bom samaritano falou? Investe nele, invista nele. Invista. E a gente vê que no dia de hoje eu não deveria nem falar sobre isso. Não, mas pode falar, a gente vai falar, né? Porque é a palavra. A gente vê muitos pastores que cuidam da ovelha, cuidam de igreja, mas eles pensam em se beneficiar. E não foi isso que a palavra disse, invista. Você tem que investir, não usar como fonte de investimento a igreja. Ou seja, você invista caro, você cuide, não se preocupe com o tempo, não poupe esforço e nem recurso. Cuide. Quando eu voltar, eu recompenso. Quando Jesus fala essa volta dele, nos traz a ideia, nos leva para quê? Para o arrebatamento, para o retorno dele, quando ele vir buscar a igreja. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Nós iremos ser recompensados aí. Tem muita gente que quer recompensa na terra, né, pastor? Que quer recompensa aqui, quer ser visto, quer ser notado, mas aquele pastor, aquela pastora, aquele líder que tem Cristo, louvado seja Deus, como o seu espelho, como o seu exemplo, e tem seguido Cristo dessa maneira, de maneira nenhuma ele vai buscar retorno aqui na terra, porque ele sabe que a recompensa vai vir do Senhor no dia do Senhor. Louvado seja Deus. E interessante é que ele diz assim, versículo 35, no dia seguinte tirou 2 dinheiros, né? Aqui fala denário, mas tirou um dinheiro e entregou ao dono vamos dizer, hoje, de uma pousada de um hotel, né? Dizendo, olha, já vou lhe adiantar essa parte, cuide deste homem, e se faltar mais alguma coisa ou for para acrescentar, pode deixar que eu vou pagar tudo, né? Quando eu voltar. Olha aí. Não é? Então, assim, não está nem próximo, né? Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas está pago. Está pago já. Não é? É sim. Então, assim, eu vou investir, né? Isso que a senhora estava falando. Isso. É um investimento, o cuidado com o outro, nesse nosso tema, né? Sim. Do Cordão 3 Dobras, aqui pela Convert TV. E já aproveitando, pedindo para você, né? Compartilhar, né? Isso. Você que está nos ouvindo. Essa palavra maravilhosa. Participe, né? Veja aí, ó, você tem o www.converttv.com.br, você tem no Instagram, no YouTube, Convert TV, no Instagram, @ConvertTV com 2 T's, né? Você vai lá, você se inscreve,
pede para outras pessoas escrever. E isso vai o quê? Divulgando uma palavra maravilhosa como essa. Verdade. Não é? Porque Glória a Deus. essa tecnologia é só o meio, né? É verdade. Mas o meio mesmo principal é o Espírito Santo, é a nossa voz, é o nosso ser. E, né, como nós falávamos aqui, eu te indenizarei quando voltar. Indenizarei quando voltar. Eu vou lhe indenizar quando eu voltar. Voltar da onde? Né? Então você tem aí esse sentido, um monte de sentido, né, nessa pequena frase, mas tem um sentido aí de que ele está desprovido de si mesmo para ajudar o outro. Eu não quero o pix de alguém porque eu orei por ele. Verdade. Não é? Então, e tem a questão do investimento. Por exemplo, na igreja lá que a senhora congrega, a senhora tem os dias de culto, não é isso? Sim. Vou explorar isso. Nos seus dias de culto, cada culto, vamos dizer que é um tema, né? É verdade. Então, se você põe um tema ou uma chamada para aquele culto, a senhora está fazendo o quê? Eu estou preocupado com o cuidado com as pessoas e nessa área, nessa. Isso. Né? Por exemplo, no domingo tem um culto. À noite. À tarde. À tarde, né? É o culto da família. Culto da família. Exato. Qual é a ideia, né? É juntar a família, né? Preservar isso que para nós cristãos, né? A unidade da família, homem, mulher, criança, né? Os filhos. Né? Isso. Isso a senhora está dizendo o quê? E Deus está dizendo o quê? Eu cuido de vocês, né? É verdade. Você está tendo um cuidado, né? Verdade, com certeza. Então, essa palavra, ela é muito rica. E eu acredito que quem está nos ouvindo, louvado seja Deus, está sendo enriquecido pelo poder dessa palavra. Está sendo enriquecido porque realmente é uma palavra que ela aconteceu, essa parábola, há mais de 2000 anos aproximadamente, mas é uma palavra bem atual. É atual, é atualizada. E da mesma proporção que ela falou lá, ela está falando aqui hoje. Louvado seja Deus, o cuidado de Deus, o cuidado para com o próximo. Tanto o seu cuidado para com o próximo, como o cuidado de Deus para com a sua vida. Louvado seja Deus. Quem deveria ajudar, que Deus, eu acredito, o próprio Deus colocou no caminho daquele homem, porque é Deus que prepara os caminhos por onde nós devemos passar, Ele que prepara cenários para nós. Eu creio, eu acredito que o próprio Deus colocou aquele sacerdote no caminho daquele homem. O próprio Deus permitiu que aquele sacerdote passasse por aquele homem justamente naquela hora, naquele momento. Mas aquele sacerdote, ele faz o quê? Ele passa de largo, ele ignora o problema daquele homem que estava à beira da morte, quase morto ali no chão, né? E eu digo uma coisa nesse momento, quantas das vezes eu precisei, pastor, na época da minha mocidade, da minha infância, de uma palavra, né? E talvez a pessoa que poderia me dar uma palavra nunca me deu, não é assim? Talvez você que está do outro lado está precisando apenas de uma palavra, né? De alguém que diga assim, eu estendo a minha mão para ti e te ajudo, mas talvez nesse momento esteja faltando isso. Alguém que pode estender a mão para você esteja encolhendo essa mão, né? Mas o que eu glorifico a Deus é que por mais que alguém colhe a mão para mim no momento que eu preciso, Deus, Ele nunca vai me deixar só. Ele vai criar situações e situações até eu ser alcançada pela graça. Ele vai gerando situações após situação até eu ser alcançada pela sua misericórdia. Então o sacerdote, ele nega a ajuda, mas Deus coloca o levita no mesmo caminho. Louvado seja Deus, para que o levita fosse canal de bênção para aquele moço. Mas porém o levita também ele nega a ajuda. Ele nega essa palavra, ele se nega em expressar o amor, ele se nega, irmãos, e ele não ajuda. Irmãos, quem nunca passou por isso, pastor, eu digo por experiência, porque nós estamos aqui falando sobre nós mesmos ao mesmo tempo, porque a palavra ela é espada, ela é abrangente. Quem nunca passou por um processo de olhar para alguém que estava do lado e dizer assim, não, estou passando por isso, mas se não der certo, eu tenho o pastor do meu lado, e eu sei que o pastor vai me ajudar, porque o pastor é homem de Deus, né? Eu idealizei isso, mas se não der certo, tem a levita ali, aquela menina é uma bênção, ela vai me ajudar. Mas na hora H, faltou alguém.
Faltou alguém. É isso que a palavra está dizendo. Mas veja que a misericórdia de Deus não tem fim na nossa vida. Então Deus faz o quê? O bom samaritano. O Senhor faz o quê? O bom samaritano passa por ali. Esse bom samaritano é quem? Cristo. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você neste momento, por mais que alguém que possa te ajudar, vire as costas para você, ele nunca vai te abandonar só, no meio do abismo, no meio da dificuldade, no meio do processo. Isso para mim é motivo de muita alegria. E interessante nessa, né, com esse nosso tema, o cuidado do outro, que a senhora está falando, vai vendo coisas assim também, né, a gente vai acrescentando nesse diálogo, esse espaço, né? Eu vou lhe indenizar, mas eu vou ali. Sim. Quando eu voltar, esse espaço de ir ali. Ali. Né? Ia para onde? Onde e aonde? Que lugar é esse, né? Que ele ia. Quanto tempo eu devo esperar, pastor, né? Só que, em certo sentido, esse espaço aí é o espaço da misericórdia. Exato. No fundo, é o espaço da misericórdia. Né? E se Jesus era também o bom samaritano ali, se Jesus também era, ele, na verdade, queria curar o religioso. Sim. Não é? Olha, vocês estão doentes. Verdade. Não é? E eu estou aqui. Ele estava usando de misericórdia, eu estou estendendo a mão, eu estou esclarecendo. E ele deu o remédio, olha, a ferida é essa. Vocês estão legalistas, vocês estão religiosos demais, a ponto de passar distante do doente, do pecador, isso, daquele que precisa, né? Do pedinte. O próximo, né? Também são esses, né? Sim, sim. O próximo, nesse sentido, era o sacerdote e o levita. Esse era o próximo de Jesus. E Jesus estava oferecendo misericórdia, né? E é tanto que no final ele diz ele diz assim, qual destes três parece ter sido o próximo do homem? Né? Aí Jesus disse, aí um deles disse, olha, o que usou de misericórdia, Jesus disse, então vá e procede de igual modo. Ou seja, ele já deu a receita, a cura, né, da doença dos religiosos, né? Mas quando nós olhamos também, né, por outra janela, esse texto, você vê que os samaritanos, eles já vêm da tradição lá dos reis. Sim. Né? Que inicia lá, com aquela divisão das 12 tribos, 10 foi para um lado, 2 para o outro, e as 10 depois diluiu, sumiu. Né? Verdade. Vários motivos. Um principal motivo era o pecado, a desobediência, o distanciar dos princípios estabelecidos de Deus. Isso. As 10 tribos, lá no livro de Reis, você vai ver, né, no tempo dos reis, foram, mas criaram essa tradição dos samaritanos, né, o povo lá de Samaria, ainda vieram com algumas tradições. E entre tantas tradições adoravam os samaritanos, adoravam a Deus hoje e amanhã adoravam a outro Deus. Eles ficavam assim nesse negócio, né, de uma hora obedecia, outra hora não obedecia. Eles tinham a tradição de esperar um profeta como Moisés, não é? Mas esse profeta, os samaritanos, eles não viriam. Por quê? Porque esse profeta, Moisés matou um egípcio. Então, mesmo que eles tivessem Moisés como modelo, os samaritanos, o modelo estava ali, que era Jesus, sem pecado. Então, toda a tradição dos samaritanos, Jesus chegou ali, em certo sentido, né, trazia uma doença para eles. Verdade. E Jesus estava oferecendo a misericórdia, a cura, né? Ao mesmo tempo, Jesus estava, né, nos ensinando esse cuidado com o outro. O espaço, esse vou ali, que lugar é esse que ele vai, né? E esse espaço histórico, é o quê? O tempo da misericórdia. Glória a Deus. Né? Então, assim, se eu vou ali, você sabe o tempo, pode ser daqui a pouco que eu volto. Verdade. Ou seja, a misericórdia, ela não tem limite. Verdade. Não é? Então, voltando aí, quando eu chego, né, e falo para a senhora, explorando ela, eu tenho um culto da família, certo? Os outros cultos. Culto de libertação. Temático, que dia é?
Dia de terça-noite. Dia de terça-noite, culto de libertação. Culto de ciclo de oração. Né? O culto de libertação, você está com cuidado da libertação, vamos dizer assim, dos espíritos. Isso. Vamos dizer assim, dos De vícios. Né? Dos vícios. Enfim, isso é o quê? Um olhar cuidadoso para atrocidades, para espirituais, para ataques espirituais dos espíritos do mal, vamos dizer, dos demônios, contra a família, contra aquela pessoa que anda bêbada na rua. Poxa, essa família aqui é legal, mas o fulano bebe, o defeito dele é beber. Você tem esse culto específico, é o que? É o cuidado, né? Isso. Agora, você tem um tempo para acertar a libertação daquela pessoa? Não. O tempo é o que? O tempo é a misericórdia. É verdade. O seu maior investimento no cuidado com o outro é a misericórdia. Exatamente. Aí a senhora tem o outro culto que falou. Ciclo de oração. O ciclo de oração. Né? Para fortalecer os irmãozinhos na fé, né? As irmãzinhas, né? Exatamente. Fortalecer, esclarecer. Porque nem tudo você vai esclarecer no culto de oração. Ó, nem tudo que nós pedimos Deus vai dar. Não é? Exato. Nem tudo. Verdade. Ele vai ouvir, mas não vai responder. E vai ter oração no culto de oração. A gente aprende isso, né? No ciclo de oração. Né? No culto de oração. Então, cada tema desse, de cada culto, você está se colocando como um bom samaritano. Verdade. A igreja tem que ter esse papel, né? Sim. Não com essa ideia de eu vou dar o meu Pix, ou eu vou querer o dinheiro. Né? Ou eu vou querer, o irmão vai me dar um carro. Meu Deus, coitado. Corra disso. Em nome de Você Jesus. não será um bom samaritano. Né? É verdade. Então esse vou ali, eu acho, é uma das partes mais intrigantes. Eu vou ali. É um tempo que você não sabe para onde vai a pessoa e não sabe quando vai voltar. Que tempo é esse? Verdade. Só cabe ao dono da estalagem esperar. Né? Como nós como igreja, como liderança, cabe a mim, ao Senhor e a todos que nos ouvem, esperar o tempo dele, aguardar o tempo dele e acreditar que no tempo dele ele vai voltar para recompensar cada um pelas suas obras, né? No nome de Jesus. É isso aí. Só aguardar o tempo dele. E assim, é uma palavra muito cochosa, tem muita coisa para nós aprendermos, né? E você vê que nisso aí esse homem, esse bom samaritano, ele estava bem. Ele estava bem financeiro, não sei se tão bem assim, não sei, mas ele estava bem e ele estava bem com as faculdades mentais, estava bem de saúde, porque ele disse, eu vou ali. Ele tinha como ir ali, então ele estava bem. Ou seja, para cuidar do outro, se eu quero ser um samaritano, um bom samaritano, eu tenho que estar bem. Exatamente, psicológico, mentalmente, tem que estar tudo bem, né? E assim, pastor, o senhor falou algo aí muito interessante, e é quando o sacerdote passa a ver o homem no chão, talvez ele pensou assim, mas eu tenho que cuidar deste homem, e eu não tenho tempo, eu tenho responsabilidade ali, se eu parar aí agora, eu vou me atrasar para minha responsabilidade, eu não posso, não tenho tempo, não dá para parar. O senhor falou a questão da religiosidade, né? Ele tinha compromisso. Então o levita pensa a mesma coisa quando ele passa, só que o que ele não sabia é que às vezes nós pensamos o quê? Que nós que vamos curar alguém, que vamos ser canais de bênção para alguém, mas a vez Deus preparou o cenário para cuidar de nós. É o que o senhor falou anteriormente. É verdade. Né? Deus preparou o cenário para nos curar também. Né? E eu entendo, no meio do meu processo, eu entendo no meu processo que quando Deus me usa para curar alguém, eu estou sendo curada também. Todas as vezes que Deus me usa para levar uma palavra de amor para alguém, o Espírito ministra essa palavra de amor no meu coração primeiro. Todas as vezes que Deus me leva a uma situação para restaurar vidas, o Espírito me ministra no meu coração restauração também. Ou seja, eu sou restaurada primeiro, mas naquele processo ao qual nós estamos naquele momento. Então, quando aquele sacerdote ele nega ajuda, ele deixou de ser curado. Entende? Quem nunca passou Continuou ferido, né? Continuou doente. Quem nunca passou por um processo de dizer assim, hoje, vou falar a situação cotidiana, como é o texto.
Ah, hoje, Jesus, eu quero ficar no meu cantinho porque eu estou numa prova. Tá doendo? Eu já disse isso. Eu quero ficar no meu cantinho, hoje eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Se eu pudesse hoje, eu sumia. Eu abria um buraco, entrava dentro, me escondia. Porque o processo está grande, está doente. Está doendo. Verdade. Mas é o que Deus faz. No meio desse processo, ele via alguém lá em casa. Ele via alguém no meu cenário, todo desfavorável, todo bagunçado. Ou então alguém liga para mim, pastor, eu estou precisando de oração. Eu olho para mim e digo, como Jesus, se eu quem estou precisando. Aí o Senhor diz para mim, olha, porque enquanto você ora, ele é curado, mas primeiro eu curo sua alma. Então, no momento que eu estou orando para curar alguém, o Espírito Santo me cura também. Era isso aí é isso que eu vejo nessa passagem. Né? Se aquele sacerdote se disponibilizasse para ser canal de bênção, para aquele homem ele seria restaurado primeiro até, né? Como acontece com nossas vidas, porque se nós estamos de pé hoje, sendo canal de bênção para alguém, é porque todos os dias nós passamos pelas estalagens de Jeová, pelos hospitais espirituais de Jeová, e somos restaurados pelo Senhor todos os dias. Verdade. É verdade, pastor. E é isso, né? Nesse nosso tema, né? Cuidado com o outro. É pensar em ser curado também, né? Sim. Deixar Deus curar, né? Glória a Deus. E Jesus, você vê que Jesus entra aí, assim, despretensiosamente, né? Despretensiosamente Jesus entra e vai impondo, né? Uma lógica, mas no fundo é usando de misericórdia, né? Verdade. No fundo ele está usando de misericórdia, porque ele quer cuidar de nós. Essa palavra é para nós, para você que nos acompanha. Verdade. Né? Você está aí, saiba que quando você cuida de alguém, Deus está cuidando de você. Verdade. Agora você não tem que fazer as coisas forçadas, porque eu preciso mostrar, não. Tem que ser espontânea, é algo de coração, tem que ter raiz, a raiz do amor. É fácil não. E lembre que esse homem claramente não conhecia o que estava ali no chão. Verdade. O bom samaritano. Né? Detalhe importante, né? Investiu sem conhecer, né? Verdade. Um investimento, então você que está aí na sua igreja, invista entenda, no pior homem da sua igreja, né? Na pior mulher da sua igreja, Aleluia. da sua rua. Invista nele. Por quê? Porque alguém investiu em mim. Primeiro. Aleluia. Né? Alguém investiu em mim. Eu lembro quando eu tinha 19 anos, e o período de infância todo foi dentro de orfanato. Quando chegou uns 21 anos, por aí 19, eu fui para uma igreja e um casal nem me conhecia. Me viu na igreja, me viu, depois de uns 3 meses, eu acho, não sei. Aí me chamou, disse, um casal já, um senhorzinho de cabelo branco. Assim, uma pessoa já madura, né? Com filhos, tudo. Aí disse, olha, você mora onde? Eu disse, eu moro ali. Ele disse, ali aonde? Aí eu moro ali. Aí ele, não, diga onde você mora. Aí eu moro ali. Aí ele disse, eu quero ir lá na sua casa. Aí quando chegou lá na minha casa, ele disse, quem é? Eu era um quartinho de vila, assim, aqueles antigos. Aí disse, quem é o dono disso aqui? Eu disse, é um senhor ali, que era irmão também da igreja. Ele disse, foi lá no irmãozinho e disse assim, ó, a partir de hoje quem vai pagar o aluguel desse jovem sou eu. Passou uns 3 anos pagando o aluguel. Que Deus lindo, né? Ele nunca, e outra, ele não me cobrou nada. A única coisa que ele dizia para mim era assim, seja esse homem de Deus que você é. Não seja mais nem menos. O que importa é o seu caráter. E ele mora aqui na 3 de julho, tem os filhos bem, mas nunca me cobrou nada a não ser dizer isso para mim. Você será um grande homem de Deus, você é um grande homem de Deus, só tenha caráter. Porque a pior coisa do homem é não ter caráter. Coisa linda. Então ele investiu, né? Mas foi Deus que fez ele investir. Verdade. A glória é para Deus. A gente agradece ao homem, né? Então nós estamos aqui já finalizando o nosso programa, Cordão 3 Dobras. Glória a Deus. Dizendo a você que você tem que não só ouvir, triturar, vivenciar esse tipo de tema na sua igreja, no seu bairro, né? Às vezes o irmãozinho é humilhado lá na igreja. Meu irmão, esse pior se torna até o melhor. Sim. Porque olha, quando o negócio, eu sempre costumo dizer, já estou partindo aqui para o final, eu tenho isso no meu coração, eu costumo sempre a dizer, o melhor é o que veste a camisa.
Verdade. Porque às vezes o irmãozinho é inteligente, é bênção, mas não veste a camisa. Verdade. No primeiro, problema, ele deixa. Meu pneu furou, tá chovendo. Oxente, meu irmão, o cara às vezes nem é crente, vai lá e troca o seu pneu. Verdade. Não é nem da sua igreja. Entende? Aquele irmãozinho que se forem lhe bater, ele vai na sua frente. Você diz, eu não imaginei que fulano entrou na frente da pessoa que queria me bater. Verdade. Por quê? Porque ele veste a camisa. Mas ele não sabe falar, ele é gago como Arão. Ele não sabe falar, como Moisés, melhor dizer. Ele não sabe falar, mas tem Arão que sabe falar. Então o reino de Deus é isso, a misericórdia de Deus, né? O cuidado com o próximo é isso. É você entender a circunstância, o cotidiano e deixar Deus lhe usar. Isso, né? Em nome de Jesus. Vamos partindo aqui para o nosso final do nosso programa, deixar a pastora trazer as suas considerações finais, né? Fazer o convite também, o endereço da sua igreja, o convite aos cultos, enfim, e sua despedida. Irmãos, nós congregamos ali em Capela, nós temos um ministério ali em Capela, pela graça de Deus, e nós temos 2 pontos, 2 igrejas. Nós temos lá no bairro São Cristóvão, na rua Joarana, para a glória de Deus, e nós temos lá no assentamento, na Santa Clara também a nossa igreja. Quero convidar toda a Capela e região para estar conosco. Nossos dias de culto no assentamento, na Santa Clara, é domingo, culto da família, domingo 3 horas da tarde, a partir das 3 horas. Nós temos culto de libertação às terças, e nós temos culto de escola sabatina no sábado, e temos às quinta-feiras ciclo de oração, e na Joarana nós temos nas quartas e nas sextas-feiras à noite, ciclo de oração e culto da família também. Capela, região, estão todos convidados para estar conosco, adorando a Deus. E quero também, desde já, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui, falando o amor de Deus, com o nosso pastor Licínio, né, homem de Deus, a qual Deus me deu o privilégio de estar conhecendo. Que Deus continue abençoando esse programa, toda a equipe, no nome de Jesus. E é isso aí. Pastor Jorge. Pastor Jorge. Prazer, pastor Jorge, muito obrigado. Obrigado, Jesus, por conhecer pessoas como o pastor Jorge. Tchau, glória. Amém. Dá uns carões no pastor Licínio. Amém. Olha, vamos partir aqui para o final. Ficou clara essa palavra. Aí é com você, né? O cuidado com o outro. Usamos o texto aí do bom samaritano. Agradecendo aqui pela levita, né? Glória a Deus. Rayara. Né? Todos vocês que nos acompanham, não esqueçam, olha, para ser curado tem que desejar e querer. Não vamos ser esses religiosos todos que não conseguem ir numa praia porque vai doer, não consegue orar porque vai doer, né? Não consegue perdoar, não consegue usar de misericórdia. Vamos amar o próximo usando a misericórdia, porque Jesus usou também. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aleluia, obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus, por esse programa Cordão 3 Dó pela Conver. Senhor, abençoa todos aqueles que nos acompanharam e nos acompanham. Que o Senhor faça morada e que essa palavra venha fluir, a começar em mim. Em nome de Jesus. A pastora que aqui está, nos que aqui desse estudo sim, estão. Deus, em nome de e em todos que nos acompanham, Senhor, que faça fluir como uma boa comida no corpo. Oxigênio o sangue, oxigênio a alma, com as tuas palavras, com o teu poder. Em nome de Jesus. No louvor do Senhor, em nome de Jesus. Finalizamos o nosso programa Cordão 3 Dólares. Glória Jesus a Deus. te ama e nós também. Shalom. Amém. Amém.